Eu estava no túmulo do meu filho consolando meus netos quando minha nora se aproximou e sussurrou no meu ouvido: agora que ele se foi, vou te mandar para um asilo. Pensei que minha vida tinha acabado até descobrir que meu filho escondia um segredo. Que bom que você está aqui. Acompanhe minha história até o final e comente de qual cidade você está assistindo para que eu possa ver o alcance da minha história. O vento de outubro cortava minhas bochechas enquanto eu segurava a mãozinha da minha neta Emma. Aos 63 anos, jamais imaginei que estaria diante do túmulo do meu filho Marcos, vendo seu caixão ser baixado à fria terra de Minnesota. A dor no meu peito era tão física que era difícil respirar, como se alguém tivesse enrolado arame farpado nos meus pulmões. Vovó, o papai consegue nos ver do céu? Perguntou Emma, com os olhos de 7 anos cheios de lágrimas. Seu irmão mais velho, Daniel, de 11 anos, se agarrou ao meu outro braço, tentando parecer forte, mas tremendo como uma folha. Claro que ele consegue, querido, sussurrei. Embora minha própria fé parecesse tão frágil quanto o papel molhado, Marcos tinha sido tudo para mim desde que seu pai morreu, 15 anos atrás. Meu único filho, meu companheiro, a razão pela qual eu me levantava todas as manhãs. E agora, aos 42 anos, ele se foi, vítima de um ataque cardíaco fulminante que ninguém previu. Julieta, minha nora, estava do outro lado das crianças, vestida com um terno preto que provavelmente custou mais do que 3 meses do meu aluguel. Mesmo no funeral, ela conseguiu estar impecável, com os cabelos loiros presos em um coque elegante e as unhas feitas, segurando um lenço de seda. Aos 38 anos, ela era tudo que eu nunca fui. Alta, sofisticada, com aquela beleza fria que intimida outras mulheres. 12 anos haviam se passado desde que Marcos se casou com ela, e durante todo esse tempo nosso relacionamento fora cordial, mas distante. Julieta sempre foi educada comigo. Mas havia algo em seus olhos verdes que me fazia sentir como se eu fosse um móvel velho que ela tolerava em sua casa perfeita. O pastor terminou de falar e as pessoas começaram a se aproximar para oferecer suas condolências. Sinto muito. Ele está em um lugar melhor. Ele era um bom homem. Todas as frases que as pessoas dizem quando não sabem o que mais dizer diante da morte. Quando o último visitante foi embora, só nós 4 permanecemos junto ao túmulo. Os funcionários do cemitério esperaram à distância, concedendo-nos um último momento de privacidade. Emma chorava em silêncio, e Daniel tentou consolá-la, embora seus próprios olhos estivessem vermelhos. Ajoelhei-me junto à sepultura, os joelhos protestando contra o chão úmido, e coloquei a mão na terra recém-revolvida. Eu te amo, meu filho, sussurrei. Cuidarei dos seus filhos. Eu prometo. Foi então que senti Julieta se aproximar por trás. Seu perfume caro, aquele que sempre me dava dor de cabeça, invadiu minhas narinas. Ela se inclinou em minha direção e, por um instante, pensei que ela fosse me oferecer conforto. Talvez um abraço ou palavras de apoio mútuo em nossa dor compartilhada. Em vez disso, seus lábios se aproximaram do meu ouvido e ela sussurrou com uma frieza que me gelou o sangue: agora que ele se foi, vou colocá-la no asilo, velha. Você não tem mais ninguém para protegê-la. O mundo girou ao meu redor. Por um instante, pensei ter entendido errado, que a dor estivesse pregando peças na minha mente. Mas quando me virei para olhá-la, vi aquele pequeno sorriso cruel em seus lábios, uma expressão que eu já tinha visto antes, mas que Marcos sempre me dizia que era imaginação minha. O que você disse? Consegui sussurrar, embora minha voz soasse estranha, como se viesse de muito longe. Julieta já havia se recomposto e retomado sua máscara de viúva enlutada. Eu estava apenas dizendo a ela que estaremos juntas nessa, sogra, disse em voz alta o suficiente para que as crianças ouvissem. Que cuidaremos uma da outra. Emma olhou para mim com olhos esperançosos. Certo, vovó? Vamos ficar todos juntos? Não consegui responder. Minha garganta havia se fechado completamente. Julie pegou as mãos das crianças com aquele sorriso perfeito que reservava para as fotos de família. Claro que sim, queridos. A vovó vai morar conosco temporariamente. A maneira como ela disse aquela última palavra me fez estremecer. Havia uma promessa oculta nela, uma ameaça que só eu tinha ouvido. Nos dias seguintes, enquanto ajudava com os preparativos do funeral e tentava processar meu luto, as palavras de Julie repetiam-se em minha mente como uma canção macabra: você não tem mais ninguém para protegê-la.
Como se Marcos fosse a única coisa que a impedia de concretizar algum plano que ela estivesse tramando. 3 dias após o funeral, eu estava arrumando o armário do Marcos quando encontrei algo estranho. No fundo de uma de suas gavetas, atrás de uma pilha de camisetas, meus dedos tocaram algo duro e frio. Era uma chave pequena, daquelas usadas em cofres de banco, amarrada com uma fita vermelha a um pedaço de papel dobrado. Com as mãos trêmulas, desdobrei o papel. Era a letra de Marcos. Aquela caligrafia desleixada que eu reconheceria em qualquer lugar. Mãe, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo. Não confie na Julie. Há coisas que você precisa saber. A caixa está no First National Bank, caixa número 347. Desculpe por não ter te contado antes. Eu te amo. Meu coração começou a bater tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. Marcos sabia de alguma coisa. Ele vinha se preparando para alguma coisa. Mas o quê? E por que ele não me contou nada enquanto estava vivo? Escondi a chave e o bilhete na minha bolsa assim que ouvi os passos de Julieta subindo as escadas. Quando ela entrou no quarto, eu estava dobrando camisas como se nada tivesse acontecido. Oi, Lia, disse ela com aquela voz suave que agora me dava arrepios. Precisamos conversar sobre o futuro. Fiquei paralisada segurando uma das camisas de Marcos. O cheiro dele ainda estava lá, aquela mistura de loção pós-barba barata e detergente de roupa que me dava vontade de chorar. As crianças precisam de estabilidade, continuou ela, sentada na cama onde ela e Marcos dormiram por 12 anos. E eu preciso de espaço para processar meu luto. Tenho pensado que talvez fosse melhor se encontrássemos um lugar mais apropriado para você. Um lugar mais apropriado, repeti, embora soubesse exatamente o que ela queria dizer. Existem residências muito boas para pessoas da sua idade. Lugares onde você pode socializar com pessoas da sua geração, onde não precisa se preocupar em cozinhar ou limpar, onde podem cuidar melhor da sua saúde. A chave na minha bolsa parecia pesada como uma âncora. Julieta, esta tem sido minha casa por 12 anos. Ela suspirou como se eu fosse uma criança mimada que não entendia a lógica dos adultos. Tecnicamente, oi Lia, esta é a minha casa. Marcos e eu a compramos juntos, e agora que ele se foi, ela não terminou a frase, mas não precisava. A mensagem era clara. Naquela noite, deitada no quarto de hóspedes que tinha sido meu refúgio desde a morte de Marcos, apertei a chave com tanta força que ela cravou na minha palma. Meu filho tentará me dizer algo. Ele tentará me proteger mesmo depois da morte. E pela primeira vez desde o funeral, eu não chorei de tristeza. Chorei de raiva. O escritório do advogado. William Hartman cheirava a couro velho e café frio. 2 dias após o funeral, eu estava sentada numa poltrona de veludo verde que já vira décadas melhores, observando Julie se acomodar elegantemente na poltrona ao lado da minha. Ela usava um vestido azul marinho com pérolas, o tipo de roupa que exalava respeitabilidade e elegância. Eu vestia meu único terno preto, o mesmo que usei no funeral do meu marido, 15 anos atrás. As crianças ficaram em casa com a irmã de Julie, Patrícia, que tinha vindo da Califórnia para ajudar durante esse período difícil. Patrícia era uma versão mais jovem de Julie, com o mesmo sorriso perfeito e o mesmo jeito de me olhar, como se eu fosse um problema a ser resolvido. O Sr. Hartman era um homem na casa dos 60 anos, com cabelos grisalhos e óculos que constantemente escorregavam do nariz. Ele conhecia Marcos desde que este era menino e havia redigido seu testamento apenas 6 meses antes. Fiquei surpresa quando Julieta mencionou isso. Por que Marcos teria atualizado seu testamento tão recentemente? Bem, senhoras, Hartman começou a ajustar os óculos e a abrir uma pasta grossa. Sinto muito pela perda de vocês. Marcos era um bom homem, um bom cliente. Ele sempre se preocupou com o bem-estar da família. Julieta conseguiu fazer seus olhos se encherem de lágrimas no momento exato. Ele era o melhor marido e pai. Ele só queria ter certeza de que estávamos bem cuidados. Mantive a boca fechada, mas minhas mãos tremiam levemente. A chave que eu havia encontrado estava escondida na minha bolsa, e eu ainda conseguia sentir seu peso como uma pedra. Hartman pigarreou e começou a ler. Eu, Marcus David Henley, estando em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, declaro este ser o meu último testamento e última vontade. As primeiras providências foram as de praxe,
os preparativos para o funeral, algumas provisões básicas e pequenas doações para instituições de caridade. Mas então chegamos à parte que realmente importava. Para minha amada esposa, Julie Marie Haley, deixo a casa da família localizada no número 1234 da Rua Maple, juntamente com todos os móveis e pertences que lá se encontram. Deixo também para ela minha conta poupança no First National Bank, que, no momento em que escrevo, contém aproximadamente $45.000, bem como minha apólice de seguro de vida no valor de $200.000. Senti como se alguém tivesse me atingido no estômago com um martelo. Julie apertou minha mão de um jeito que pareceu reconfortante para o advogado, mas suas unhas cravaram na minha pele. Para minha querida mãe, Oilia Haley, continuou Artman, e meu coração acelerou por um instante. Deixo para ela minhas ferramentas de carpintaria e minha coleção de livros, com o desejo de que ela encontre conforto nas lembranças que esses objetos guardam. Era isso. Ferramentas e livros. Depois de 35 anos criando Marcos como mãe solteira, depois de trabalhar em turnos duplos na fábrica têxtil para pagar a faculdade dele, depois de cuidar dele quando estava doente, depois de ajudá-lo a conseguir seu primeiro emprego, depois de ser a única família que ele teve por 15 anos antes de conhecer Julie, só restavam ferramentas e livros. Claro, acrescentou Artman, olhando para mim por cima dos óculos. Marcos expressou o desejo de que Julie cuidasse de você, Oilia. Não é uma obrigação legal, mas era importante para ele que você soubesse que ele esperava que sua esposa a tratasse como família. Julieta soltou um suspiro trêmulo, mas que soou completamente convincente. Claro que sim. Oilia é como uma mãe para mim. Nós nunca a deixaríamos sozinha. Mentiroso. A palavra ecoou na minha mente tão alto que temi tê-la dito em voz alta. Artman continuava lendo alguns detalhes menores, mas eu já não estava prestando atenção. Minha mente estava a mil. Marcos não me deixou praticamente nada. Tudo. O dinheiro, a casa. Tudo foi para Julie. E ela já tinha deixado bem claro o que planejava fazer comigo. Alguma pergunta? Perguntou Artman, fechando a pasta. Só uma, eu disse, encontrando minha voz pela primeira vez desde que chegamos. Marcos mencionou algo sobre um cofre. Artman franziu a testa e conferiu seus papéis. Não, não há nada mencionado sobre um cofre no testamento. Por que você pergunta? Julieta olhou para mim com olhos que pareciam preocupados, mas que revelavam algo mais. Suspeita e irritação. Eu só pensei que talvez ele tivesse guardado algumas coisas importantes, fotos de família, coisas assim. Bem, disse Artman, se tal caixa eletrônico existir, tecnicamente faria parte dos bens que foram transferidos para Julie, a menos que ele tenha colocado especificamente o nome de outra pessoa na conta. Meu coração afundou. Se Marcos tivesse colocado algo importante naquela caixa, agora ela pertencia legalmente a Julie. Não se preocupe, sogra, disse Julie com aquele sorriso doce que agora me dava náuseas. Se Marcos guardou alguma coisa especial, é claro que vamos dividir. Somos família. Saímos do escritório em silêncio. No estacionamento, Julie se virou para mim, com uma expressão que havia perdido toda a pretensão de doçura. Espero que você entenda a sua situação agora, Oilia. Bem, acho que eu só esperava que você fosse inteligente o suficiente para saber qual é o seu lugar agora. Meu lugar, repeti, embora minha voz soasse fraca até para mim mesma. Olha, eu não quero ser cruel. O Marcos não está aqui para ver isso, então podemos resolver isso como adultos civilizados. Eu andei pesquisando algumas residências muito boas, lugares onde você pode ter seu próprio quarto, suas refeições preparadas e atividades com outras pessoas da sua idade. Vai ser melhor para você do que ficar sozinha o dia todo em uma casa grande e vazia. As crianças, comecei, as crianças me têm. E, francamente, Oilia, eles estão numa idade em que precisam de estabilidade, não de lembretes constantes da perda. Ver você todos os dias, ver você chorar, não é saudável para eles. Cada palavra era como um tapa. Ela me pintava como um fardo, como alguém que prejudicaria as crianças só por existir. Além disso, continuou ela, entrando em seu BMW prateado, estive analisando as finanças de Marcos. A situação está mais apertada do que eu imaginava. Manter mais uma pessoa em casa, bem, simplesmente não é viável.
Ela foi embora, me deixando sozinha no estacionamento, segurando as chaves do meu velho Honda e um peso esmagador no peito. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei-me à mesa da cozinha com uma xícara de chá esfriando nas mãos. A casa estava silenciosa, exceto pelo tic-tac do relógio de parede, o mesmo relógio que eu havia dado a Marcos para sua primeira casa. Tirei a chave da minha bolsa e a examinei sob a luz da lâmpada. Era pequena, de prata, com o número 347 gravado de um lado. Do outro lado, quase invisíveis, estavam as iniciais. Oilia Henley. Meu coração começou a bater mais rápido. Artman tinha dito que, se a caixa estivesse em nome de outra pessoa, não faria parte do patrimônio de Marcos. Seria possível que Marcos tivesse colocado meu nome naquela caixa? Verifiquei o bilhete mais uma vez. Não confie em Julieta. Há coisas que você precisa saber. Que coisas? O que Marcos descobriu sobre sua esposa que ele não me contou enquanto estava vivo? No dia seguinte, assim que Julie saiu para o salão e as crianças foram para a escola, dirigi até o First National Bank. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que todos no banco podiam ouvi-lo. A atendente do cofre, uma jovem de sorriso gentil, conferiu o número. Sim, aqui está. Cofre número 347. Posso ver sua identidade? Entreguei-lhe minha carteira de motorista com as mãos trêmulas. Ela comparou com algo em seu computador e assentiu com a cabeça. Está tudo em ordem, Sra. Henley. A caixa está registrada em seu nome e no nome de Marcus Henley, com o direito de sobrevivência. Isso significa que agora ela é inteiramente sua. Minhas pernas quase cederam de alívio. Marcus havia colocado meu nome na caixa. Independentemente do que estivesse dentro, Julie não podia tocar. Eles me conduziram a uma pequena sala de visualização privada, e quando o atendente inseriu minha chave junto com a chave mestra do banco, a caixa se abriu com um clique suave. Dentro havia um envelope grosso, alguns documentos e algo que me fez prender a respiração. Um pequeno gravador de voz digital. Com as mãos trêmulas, abri o envelope. Havia vários milhares em dinheiro vivo. Mas não foi isso que me chamou a atenção. Era uma carta escrita à mão por Marcos, datada de apenas 2 meses antes de sua morte. Mãe, começava. Se você está lendo isto, significa que meus piores medos se tornaram realidade. Descobri coisas sobre Julie que me fizeram questionar tudo o que eu pensava saber sobre meu casamento. Não posso falar sobre isso enquanto estiver vivo, pois preciso de mais provas. Mas, se algo me acontecer, você precisa saber a verdade. Meu mundo desmoronou enquanto eu continuava lendo. Marcos descobriu que Julie havia mentido sobre muitas coisas. Ela havia mexido nas finanças da família. Ela havia feito planos. Ela havia esperado. Mas a parte que me deixou fisicamente enjoada foi a última frase: Mãe, acho que Julieta está esperando eu morrer. Minhas mãos tremiam tanto enquanto eu lia a carta de Marcos que precisei colocá-la sobre a mesa de metal para continuar. As palavras do meu filho morto dançavam diante dos meus olhos, cada linha revelando uma realidade que eu vinha negando há anos. Tenho documentado tudo nos últimos 6 meses. A carta continuava. A princípio, achei que estava sendo paranoico, mas os padrões são claros demais para serem ignorados. Julie tem perguntado sobre meu seguro de vida, sobre o valor da casa, sobre meus planos de aposentadoria. Ela faz isso casualmente durante uma conversa normal, mas sempre acaba voltando a assuntos como dinheiro e herança. O ar naquele pequeno quarto parecia denso, difícil de respirar. Marcos vivia com a suspeita de que sua esposa carregava esse fardo em silêncio, enquanto eu achava que tudo estava bem em seu casamento. Encontrei papéis escondidos na escrivaninha dela, continuava a carta. Ela estava pesquisando residências para idosos há 3 meses. Mesmo antes de eu apresentar qualquer sintoma de problemas cardíacos, também encontrei buscas no computador dela sobre direitos de herança para sogras e como transferir bens após a morte do cônjuge. Senti um aperto no estômago. Julieta vinha planejando se livrar de mim muito antes da morte de Marcos. Talvez ela até mesmo estivesse planejando a morte dele. Peguei o gravador de voz digital. Meus dedos mal obedeciam aos meus comandos. Era pequeno, do tamanho de um pendrive, com botões simples.
Apertei o play e a voz de Marcos preencheu o pequeno quarto, claro e familiar, como se ele estivesse sentado bem ao meu lado. Gravação número 1, data, 15 de agosto. São 23h20. Isso tinha acontecido apenas 6 semanas antes da morte dele. Julie acha que estou dormindo. Ela está ao telefone com alguém na cozinha. Não consigo ouvir a conversa toda, mas ouvi ela dizer: quando ele se for, a velha também vai ter que ir. Não vou sustentar mais 2 bocas quando só preciso sustentar as crianças e a mim mesma. A voz de Marcos soava cansada, magoada. Meu coração se partiu ao imaginá-lo ali, ouvindo sua esposa planejar um futuro sem ele, reduzindo nossa existência a meras bocas para sustentar. Gravação número 2, data 22 de agosto. Desta vez, Marcos sussurrava como se tivesse medo de ser ouvido. Hoje, Julie me perguntou se eu havia atualizado meu testamento recentemente. Eu disse que não, que o último que fiz foi há 5 anos. Ela insistiu muito, dizendo que eu deveria me certificar de que tudo estivesse em ordem caso algo me acontecesse. Quando perguntei por que ela estava pensando nisso, ela riu e disse que só queria estar preparada, mas havia algo em seus olhos. Mãe, algo frio. Interrompi a gravação e fiquei ali sentada em silêncio. Marcos vinha convivendo com essa terrível constatação sobre a mulher com quem dividia a cama há 12 anos, a mãe de seus filhos. Como ele havia suportado esse fardo sozinho? Continuei ouvindo. Havia 12 gravações no total, documentando conversas, comportamentos e pequenos momentos que fizeram Marcos perceber que sua esposa não era quem ele pensava que fosse. Gravação número 7, data 5 de setembro. Mãe, espero que você nunca tenha que ouvir isso, mas se ouvir, significa que eu não consegui te proteger a tempo. Hoje, confrontei Julie sobre suas pesquisas na internet. A princípio, ela negou. Depois, disse que estava apenas analisando opções para quando você crescesse. Mas quando perguntei por que mantê-lo em nossa casa não era uma opção, ela ficou com raiva. Ela gritou comigo, algo que nunca tinha feito antes, não na frente das crianças. Ela disse para Emma e Daniel irem para os seus quartos. Depois, disse-me que eu era ingênua se pensasse que poderíamos sustentar uma senhora idosa indefinidamente. Senti um nó na garganta. Julieta havia mostrado sua verdadeira face a Marcos, mas ele não conseguirá me contar. Ele estava tentando me proteger mesmo sabendo que eu corria perigo. Gravação número 10. Data, 18 de setembro. Isso foi apenas uma semana antes de sua morte. Tomei uma decisão. Vou mudar meu testamento, mas não da maneira que Julie espera. Venho trabalhando secretamente com Artman. O testamento que ela conhece não é o verdadeiro. Criei um fundo fiduciário que só entra em vigor se certas condições forem atendidas. Mãe, se você estiver ouvindo isso, precisa ir falar com Artman e contar a ele a frase. Marcos me mandou encontrar a chave de ouro. Ele saberá o que fazer. A chave de ouro. Olhei para a carta novamente e lá estava, na última página que eu não tinha lido por completo, escrito em letras menores: diga a Artman. Marcos me mandou encontrar a chave de ouro. Existe um segundo testamento, mãe. Um que Julie nunca viu. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei os papéis caírem. Marcos tinha feito mais do que apenas documentar as intenções de Julie. Ele havia criado um plano para me proteger. Gravação número 12, data 25 de setembro. Esta foi a última gravação feita apenas 2 dias antes de sua morte. Não me sinto bem, mãe. Tenho sentido dores no peito, mas toda vez que menciono ir ao médico, Julie diz que estou apenas estressado por causa do trabalho. Ontem à noite, ela me deu um remédio para dormir que eu não reconheci. Quando perguntei o que era, ela disse que o médico havia recomendado para ansiedade, mas eu nunca disse a nenhum médico que tinha ansiedade. A gravação parou abruptamente, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Fiquei sentado naquele quarto pequeno e frio enquanto a realidade se instalava na minha mente como chumbo líquido. Julieta não estava apenas planejando se livrar de mim. Estava? Seria possível? Será que ela estava envenenando Marcos lentamente? Mecanicamente, coloquei tudo de volta na caixa. Precisava chegar em casa antes que Julie voltasse do salão. Mas primeiro, eu tinha que fazer uma parada.
O escritório de Artman estava movimentado quando cheguei. Mas quando disse à secretária que era urgente e que tinha um recado de Marcus, ela me atendeu imediatamente. Senhora Haley, disse Artman, levantando-se da sua mesa. Não esperava vê-la tão cedo depois disso. Marcus me mandou encontrar a chave de ouro. Eu o interrompi usando as mesmas palavras que meu filho havia escrito. O rosto de Artman mudou completamente. Ele empalideceu e fechou a porta do escritório atrás de mim. Meu Deus, murmurou. Ele disse que isso poderia acontecer, mas eu estava rezando para que não fosse necessário. Sente-se, Oilia. Há coisas que você precisa saber. Ele foi até o cofre e tirou uma pasta diferente da que havia usado em nosso encontro anterior. Marcus veio me ver em segredo há 3 meses. Ele estava preocupado com a segurança dele e a sua. Ele me pediu para preparar 2 testamentos. A versão que Julieta ouviu é real, mas está incompleta. Há uma cláusula que só se ativa sob certas circunstâncias. Que tipo de cláusula? Artman abriu a pasta e me mostrou documentos que eu nunca tinha visto antes. Se for possível provar que Julie tinha conhecimento prévio da morte de Marcus, ou se for possível provar que ela planejou prejudicá-lo após a morte dele, tudo muda. A casa, o dinheiro, a guarda das crianças, tudo volta para você. Meu coração começou a disparar. Reverte para quem? Para você, Oilia. Marcus estabeleceu que, em caso de comportamento predatório por parte de Julie, você se tornaria a guardiã legal das crianças e a principal herdeira de todos os seus bens. Eu não conseguia respirar. Marcus havia encontrado uma maneira de proteger as crianças e a mim, mesmo da morte. Mas precisamos de provas, continuou Artman. Provas concretas de que ela planejou isso ou de que está agindo contra os seus interesses após a morte dele. Sorri pela primeira vez em dias e tirei o gravador de voz da minha bolsa. Acho que tenho exatamente o que precisamos. Voltei para casa naquela noite justamente quando Julia estava estacionando seu BMW na entrada da garagem. Seu cabelo estava impecável, suas unhas recém-feitas, e ela tinha aquele olhar de satisfação que eu vinha vendo com mais frequência desde o funeral. Onde você estava, Oilia? Perguntou ela casualmente quando entramos juntas. Patrícia estava perguntando por você. Eu fui ao banco apenas para resolver algumas coisas, respondi, mantendo a voz firme. Seus olhos se estreitaram ligeiramente. Que tipo de coisas? Nada importante. Apenas encerrando algumas contas antigas. Ela pareceu satisfeita com a resposta, mas notei que seus olhos me seguiram enquanto eu subia as escadas. As crianças chegaram da escola 1 hora depois, e durante o jantar, observei Julia com outros olhos. O jeito como ela falava de Marcus como se ele fosse um santo. O jeito como ela me incluía nas conversas só para poder me excluir sutilmente. Como ela prometia às crianças coisas que sabia que não precisaria cumprir quando eu fosse embora. Vovó, disse Emma enquanto comíamos. É verdade que a senhora vai morar em outro lugar? Julieta me lançou um olhar de advertência. É só algo que estamos considerando, querida. Assim, a vovó pode ter mais amigas da mesma idade. Mas eu não quero que você vá, vovó, disse Daniel. Com 11 anos, mas ainda com aquela honestidade brutal típica das crianças. Às vezes, os adultos têm que fazer coisas que não querem fazer, disse Julieta suavemente. Mas suas palavras eram dirigidas a mim. Faz parte da vida. Naquela noite, depois que todos adormeceram, sentei-me na escuridão do meu quarto com as gravações de Marcus tocando em meus ouvidos através de pequenos fones de ouvido. Cada palavra era mais uma peça do quebra-cabeça. Cada revelação era uma confirmação do que meu instinto me dizia há anos. Joia destruída. Resto do conteúdo truncado. Julieta esperava que Marcus morresse. E agora que ele havia morrido, ela estava executando um plano que vinha aperfeiçoando há meses. Mas o que ela não sabia era que Marcus estivera um passo à sua frente o tempo todo. E agora eu também. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Manter uma fachada de normalidade enquanto Julieta acelerava seus planos para se livrar de mim exigiu uma força que eu nem sabia que possuía. Cada sorriso falso, cada conversa casual sobre o meu futuro. Cada momento em que havia manipular os meus netos era como engolir vidro moído. Artman tinha sido claro.
precisávamos de mais provas antes de ativar as garras secretas de Will. As gravações de Marcus eram importantes, mas precisávamos de provas atuais do comportamento predatório de Julia em relação a mim. Tivemos que deixá-la seguir em frente com o plano dela enquanto eu documentava tudo. Na manhã de quinta-feira, Julia anunciou durante o café da manhã que havia agendado visitas a 3 residências para idosos. São lugares realmente lindos, oi Lia, disse ela enquanto passava geleia na torrada, com uma falsa preocupação na voz. Um tem um jardim encantador, outro oferece aulas de arte. Pensei que poderíamos visitá-los juntas neste fim de semana. Emma deixou cair a colher no cereal. O fim de semana está tão perto. Bem, querida, disse Julieta, acariciando os cabelos de Emma. Não há motivo para esperar. Quanto mais cedo encontrarmos o lugar perfeito para a vovó, mais cedo ela poderá começar sua nova aventura. E Daniel, que havia permanecido em silêncio a semana toda, finalmente se pronunciou: por que a vovó não pode ficar aqui com a gente? Papai sempre disse que esta casa também era dela. A máscara de Julia escorregou por uma fração de segundo, e viu um lampejo de pura irritação antes que ela recuperasse o sorriso. Daniel Honey, adultos às vezes precisam de tipos diferentes de cuidado. A vovó ficará muito melhor com pessoas que possam lhe dar a atenção que ela merece. Era incrível como ela conseguia fazer o abandono soar como um ato de amor. Naquela tarde, enquanto Julia estava em uma reunião da Associação de Pais e Mestres na escola, decidi procurar mais evidências em seu quarto. Marcus havia mencionado em suas gravações que ela escondia papéis em sua escrivaninha. Se eu fosse confrontá-la, precisaria de toda a munição possível. Sua escrivaninha era uma elegante peça de madeira de cerejeira com gavetas que tinham fechaduras pequenas, porém ornamentais. A gaveta inferior direita estava trancada, mas a chave estava escondida atrás de uma foto emoldurada do casamento dela. Que apropriado! Lá dentro, encontrei uma pasta etiquetada como documentos importantes. Meu coração acelerou quando a abri. Os primeiros documentos eram folhetos das residências que ela havia mencionado, mas não eram os lugares bonitos que ela descrevera. Eram instituições básicas, lugares para onde as pessoas vão quando não tem ninguém que se importe com elas. Os preços eram baratos. As instalações pareciam deprimentes nas fotos, e as avaliações que encontrei online estavam repletas de reclamações sobre negligência e maus tratos, mas essa não era a pior parte. Por baixo dos folhetos havia uma carta de um advogado diferente, não de Artman. A carta era datada de apenas uma semana após o funeral de Marcus. Prezada Sra. Henley. A mensagem dizia: como discutimos em nossa consulta por telefone, o processo para declarar uma pessoa idosa incapaz de administrar seus próprios assuntos pode ser complexo, mas não impossível. Se a senhora puder documentar episódios de confusão, esquecimento ou comportamento irracional, podemos prosseguir com uma petição ao tribunal. As palavras se tornaram turvas diante dos meus olhos. Julieta não estava apenas planejando me colocar em um asilo barato. Ela estava planejando me privar legalmente da capacidade de tomar decisões. Assim que eu fosse declarada incapaz, ela poderia assumir o controle de qualquer dinheiro que Marcus pudesse ter me deixado, de quaisquer decisões médicas, de todos os aspectos da minha vida. Continuei lendo. Havia uma lista escrita à mão com a caligrafia perfeita de Julieta, intitulada Exemplos de Comportamento Errático. Acorda à noite e anda pela casa. Encontramo-la na cozinha às 3 horas da manhã várias vezes. Esquece conversas importantes. Não se lembrava de termos combinado de visitar residências. Chora sem motivo aparente. Apresenta episódios emocionais excessivos desde o funeral. Confunde datas e eventos. Perguntou se Marcus voltaria para jantar em casa. Comportamento paranoico, acusações de que a família não a ama. Cada exemplo era uma distorção cruel da minha verdadeira dor. É claro que eu acordava à noite. Não conseguia dormir depois de perder meu filho. É claro que chorei. Estava de luto. É claro que, às vezes, me sentia confusa. Meu mundo havia sido destruído. Mas nas mãos de Julia e de um advogado inescrupuloso, meu luto comum estava sendo transformado em prova de que eu não conseguia cuidar de mim mesma. Havia mais documentos, uma avaliação financeira de todos os bens que Marcus havia deixado, calculando exatamente quanto dinheiro extra Julia teria depois que eu fosse excluído da equação.
Ela havia pesquisado quanto custava me sustentar, desde comida até contas de luz e água, e calculou que se livrar de mim lhe economizaria aproximadamente $1.500 por mês. Minha vida valia $1.500 por mês para ela. O último documento me deixou completamente sem fôlego. Era uma apólice de seguro de vida que Marcos havia feito para mim há 5 anos, quando fui diagnosticada com hipertensão. Era uma apólice pequena, de apenas $25.000, mas havia um bilhete anexado, escrito à mão por Julie, verificar o beneficiário após a alteração da guarda legal. Ela não queria apenas se livrar de mim. Ela planejava lucrar com a minha morte. Fotografei todos os documentos com meu celular, e minhas mãos tremiam tanto que precisei tirar várias fotos de cada página para garantir que estivessem legíveis. Em seguida, coloquei tudo de volta exatamente como estava e tranquei a gaveta. Não consegui jantar naquela noite. Disse a Julie que não me sentia bem, o que era tecnicamente verdade. Eu me sentia fisicamente mal por causa do que havia descoberto. Precisa que eu chame o médico? Perguntou ela com uma preocupação que parecia genuína, mas que agora reconheci como fingimento. Você tem se comportado de forma um pouco estranha ultimamente. Ali estava. Mesmo sem testemunhas, ela estava plantando as sementes da sua narrativa de que eu estava perdendo a cabeça. Não, eu só estou cansada, murmurei. Claro que você está cansada, disse ela, esfregando meu ombro de um jeito que deveria ser reconfortante. Você passou por tanta coisa. É mais um motivo pelo qual acho que um lugar onde possam cuidar de você adequadamente seria o melhor. Fui para a cama cedo e liguei para Artman do meu celular, sussurrando para que ninguém me ouvisse. Tenho mais provas, eu disse a ele. Muito mais. Você pode vir amanhã de manhã? Cedo, antes que ela acorde. Estarei aqui às 7 horas. Às 6h30 da manhã seguinte, saí de casa sorrateiramente e dirigi até o escritório de Artman no centro da cidade. As ruas estavam quase vazias, apenas alguns trabalhadores madrugadores e corredores matinais. O ar de outubro estava frio e revigorante. Mas, pela primeira vez em semanas, eu não me sentia completamente sem esperança. Artman já estava em seu escritório com uma cafeteira cheia de café e uma expressão séria. Mostre-me o que você encontrou, disse-lhe sem rodeios. Mostrei a ele as fotos no meu celular, uma por uma. A cada imagem, sua expressão ficava mais sombria. Isto é muito pior do que Marcos temia, murmurou ele quando terminei. Ela não quer apenas se livrar de você. Ela quer destruir completamente a sua autonomia. Basta ativar a cláusula. Artman recostou-se na cadeira, pensativo. É o suficiente para comprovar comportamento predatório. Sem dúvida. Mas há algo mais que Marcos me pediu para lhe dizer caso chegássemos a esse ponto. Ele foi até o cofre novamente e tirou um envelope lacrado com meu nome escrito à mão por Marcos. Ele me pediu para entregar isso a você apenas se a situação se tornasse crítica. Acho que agora é o caso. Com os dedos trêmulos, abri o envelope. Dentro havia uma chave diferente, maior do que a do cofre, e um bilhete curto. Mãe, se você estiver lendo isso, significa que tudo aconteceu exatamente como eu temia. Esta chave é de um cofre no First Security Bank na Avenida Oak. Cofres número 4 e 12. Lá você encontrará o que eu realmente deixei para você. O testamento que Julie ouviu inclui apenas uma pequena parte do que eu possuo. Eu te amo e sinto muito por não ter conseguido te proteger enquanto eu estava vivo. Agora você pode se proteger. Olhei para Artman, confuso. Outro cofre. Ele sorriu pela primeira vez desde que o conheci. Marcos era mais inteligente do que qualquer um de nós, incluindo Julie, jamais imaginou. 2 horas depois, eu estava sentado em outra sala de inspeção de cofres. Desta vez, em um banco diferente, do outro lado da cidade. A caixa 412 era muito maior que a primeira. E quando ela se abriu, prendi a respiração. Havia pilhas de dinheiro, mais do que eu jamais tinha visto na vida. Notas de $100 organizadas em maços perfeitos. Artman tinha vindo comigo e começou a contá-los enquanto eu examinava o restante do conteúdo. $150.000, anunciou ele, em dinheiro vivo. Mas isso não era tudo. Havia escrituras de propriedades que eu nem sabia que Marcos possuía.
Uma pequena casa nos arredores da cidade, totalmente quitada e em meu nome, ações em diversas empresas, certificados de depósito em 3 bancos diferentes. Como isso é possível? Sussurrei. Onde ele conseguiu tudo isso? Artman sorriu. Seu filho era um homem muito inteligente, Oilia. Nos últimos 10 anos, ele vinha transferindo pequenas quantias de dinheiro para contas separadas, comprando propriedades em seu nome, investindo discretamente, tudo legal, tudo devidamente documentado, mas escondido de Julie. Havia uma última carta no fundo da caixa. Mãe, espero que você nunca precise ler isso, mas se precisar, quero que saiba que sempre soube que você era a pessoa mais forte que já conheci. Você criou um filho sozinha. Trabalhou até suas mãos ficarem calejadas. Você me amou incondicionalmente, mesmo quando eu cometia erros. Julieta nunca entendeu isso. Para ela, força significa pegar o que se quer, não importa quem você machuque. Tudo nesta caixa é seu. A casa na rua Birvold está em seu nome há 5 anos. É pequena, mas bonita, com um jardim que sei que você vai adorar. Os investimentos lhe darão dinheiro suficiente para viver confortavelmente pelo resto da vida. Mas, mais importante ainda, quero que você saiba que meus filhos, Emma e Daniel, precisam conhecer a verdadeira você. Não a versão que Julie mostrou a eles, mas a mulher que me criou para ser um bom homem. Lute por eles, mãe. Lute por você mesma. Você não é mais vulnerável. Você não está indefesa. Agora você tem tudo o que precisa para vencer. Quando voltei para casa naquela tarde, Julieta estava me esperando na sala de estar com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Seus olhos estavam frios, calculistas, e seu sorriso havia desaparecido completamente. Onde você esteve hoje, Oilia? Perguntou ela, com a voz pura seda sobre aço. Chegou a hora. Marcos fez a sua parte para me proteger. Agora era minha vez de lutar. Eu estava planejando meu futuro, respondi. E, pela primeira vez em semanas, minha voz não tremeu. O silêncio que se seguiu às minhas palavras espalhou-se pela sala de estar como uma densa teia de aranha. Julieta me estudava com aqueles olhos verdes, que agora reconheci como os de um predador avaliando sua presa. Mas algo havia mudado em mim nas últimas horas. Eu não era mais a viúva assustada e vulnerável que eu havia sido. Seu futuro, Julieta repetiu lentamente, como se estivesse testando as palavras. Espero que isso signifique que você finalmente está sendo realista sobre sua situação. Sentei-me na poltrona em frente a ela, a mesma em que Marcos costumava ler o jornal nas manhãs de domingo. Ah, estou sendo muito realista. Pela primeira vez em muito tempo, disse ela, com os olhos ligeiramente semicerrados. Ótimo, porque agendei as visitas às residências para amanhã. Todas estão ansiosas para conhecê-lo, especialmente a mansão Golden Years. Eles têm um quarto disponível imediatamente. Golden Years Manor. Era o pior lugar nos folhetos que encontrei na gaveta dela, um prédio cinza com janelas pequenas e avaliações que falavam de comida horrível e funcionários que mal falavam inglês. Que tal conversarmos sobre o que você realmente tem planejado, Julieta? Sua postura mudou repentinamente, endireitando-se como um gato que acaba de pressentir o perigo. Não sei do que você está falando. Vamos falar sobre o advogado que você consultou para me declarar incapaz, ou sobre sua lista detalhada dos meus comportamentos erráticos, ou talvez sobre como você calculou exatamente quanto dinheiro economizaria por mês depois de me tirar da equação. A máscara perfeita de Julieta desmoronou como um castelo de cartas. Por um instante, vi puro pânico em seus olhos, antes que fosse substituído por algo muito mais perigoso. Raiva. Você anda mexendo nas minhas coisas, disse ela, com a voz tão baixa que mal consegui ouvi-la, assim como vem mexendo nas minhas há anos. Ela se levantou abruptamente e caminhou até a janela que dava para o jardim onde Emma e Daniel brincavam depois da escola. Desde a morte de Marcos, eles passavam mais tempo lá fora, como se instintivamente soubessem que a casa havia se tornado um lugar perigoso. Você não sabe o que é criar 2 filhos sozinha, disse ela finalmente, sem se virar para me olhar. Você não sabe quanto custa manter uma casa como esta, pagar escolas particulares, as roupas, as atividades extracurriculares. Marcos não me abandonou tanto quanto as pessoas pensam. Marcos deixou para você $245.000 entre o seguro de vida e as economias, além da casa, que vale pelo menos $300.000.
Isso é quase meio milhão, Julie. Para a maioria das pessoas, isso é uma fortuna. Ela se virou e, pela primeira vez, vi algo parecido com desespero em sua expressão. E o que acontece quando isso acabar? E daqui a 10 ou 20 anos? As crianças vão precisar da faculdade. Vão precisar de apoio até conseguirem se sustentar sozinhas. Não posso me dar ao luxo de sustentar bocas desnecessárias. Bocas desnecessárias. As palavras saíram da minha boca como veneno. É isso que eu sou para você. Você é uma mulher de 63 anos sem renda, sem plano de saúde próprio, sem nada para contribuir com esta família, a não ser mais despesas. Sua voz tornou-se dura, sem pretensão. Marcos se sentiu culpado por você. Mas eu não tenho esse luxo. Preciso ser prático. Prático? É por isso que você estava dando a ele medicamentos que ele não reconhecia em suas últimas semanas? Ela ficou completamente pálida. O que você disse? Tirei o gravador da minha bolsa e coloquei-o na mesa de centro entre nós. Marcos documentou tudo, Julie. Cada conversa suspeita, cada comportamento estranho, cada vez que você lhe deu um remédio que ele não pediu. Seus olhos se fixaram no aparelho como se fosse uma cobra venenosa. Ele não poderia ter feito isso. Apertei o play. A voz de Marcos preencheu a sala, clara e acusadora. Ontem à noite, ela me deu um remédio para dormir que eu não reconheci. Quando perguntei o que era, ela disse que o médico havia recomendado para ansiedade. Mas eu nunca disse a nenhum médico que tinha ansiedade. Julieta afundou numa cadeira como se as pernas não a aguentassem mais. Ele estava estressado. O médico disse que o estresse pode causar ataques cardíacos. Eu só estava tentando ajudá-lo a relaxar. Com que medicação? Julieta, medicação que nunca lhe foi prescrita. Ela não respondeu, mas eu vi a verdade em seus olhos. A culpa que ela escondia por trás de sua máscara perfeita de viúva. Há quanto tempo você estava planejando isso? Perguntei. Há quanto tempo você estava esperando Marcos morrer? Eu não queria que ele morresse, ela sussurrou, mas sua voz soava oca. Eu só precisava que as coisas fossem mais fáceis. Mais fácil? Matar seu marido e se livrar da mãe dele foi a sua ideia de tornar as coisas mais fáceis. Eu não o matei, gritou ela, levantando-se rapidamente. A cadeira tombou atrás dela. Eu só dei a ele algo para dormir melhor, caso o coração dele não aguentasse. A culpa não é minha. Ali estava, a confissão que eu precisava. Você sabe o que Marcos fez antes de morrer, Julieta? Ela me olhou com uma mistura de medo e desafio, como um animal encurralado. Ele mudou de ideia. De vontade própria. Os olhos dela se arregalaram. Isso é impossível. Eu estava lá quando ele assinou. Artman leu cada palavra para mim. De graça. Ele leu uma versão para você, a versão que Marcos queria que você ouvisse, mas existem cláusulas que só se aplicam em determinadas circunstâncias. A porta da frente se abriu e ouvimos as vozes de Emma e Daniel vindo da escola. Julia olhou para o corredor em pânico. As crianças, murmurou ela. Sim, as crianças. Vamos falar sobre elas. Mamãe, gritou Emma da cozinha. Onde você está? Julieta olhou para mim com olhos suplicantes. Por favor, Oília, seja lá o que você acha que sabe, por favor, não envolva as crianças nisso. Não estou envolvendo eles. Você já os envolveu quando decidiu levar a avó deles embora e mentir sobre os motivos. Emma apareceu na porta da sala de estar, com sua mochila rosa ainda pendurada nos ombros. Oi, vovó. Oi, mamãe. Por que vocês estão com essa cara tão séria? Julieta recompôs-se instantaneamente, sua máscara maternal voltando ao lugar. Estávamos apenas conversando sobre coisas de adultos, querida. Por que você não vai fazer sua lição de casa? Mas eu quero ficar com você. Emma, eu disse baixinho. Venha aqui comigo. A menina veio até mim e sentou-se ao meu lado na poltrona. Seus grandes olhos castanhos, tão parecidos com os de Marcos, me fitaram com aquela confiança absoluta que só as crianças conseguem ter. Emma, o que você pensaria se eu lhe dissesse que não vou a lugar nenhum?
Que vou ficar aqui com você e Daniel para sempre? Sério? Os olhos dela brilharam. Mamãe disse que sim? Olhei para Julie, cuja expressão havia mudado do pânico para uma fúria fria e calculada. Sua mãe e eu ainda estamos conversando sobre isso, eu disse. Mas quero que você saiba que, não importa o que aconteça, sempre estarei aqui para você e para o Daniel. Entendeu? Emma assentiu vigorosamente e me abraçou. Eu te amo, vovó. Eu também te amo, meu bem. Daniel apareceu na porta, mais alto que a irmã, mas ainda com aquele rosto infantil que me lembrava tanto Marcos naquela idade. Está tudo bem? Perguntou ele com aquela maturidade precoce que desenvolvera desde a morte do pai. Vai ficar tudo bem, assegurei-lhe. Vai fazer o teu dever de casa com a Emma. Já já subo para te ajudar. Quando as crianças saíram, o silêncio voltou à sala, mas agora com um peso diferente. Não era mais o silêncio da incerteza, mas o de uma batalha que estava prestes a ser decidida. O que você quer? Perguntou Julieta finalmente, com a voz derrotada. Quero que você ligue para aquele advogado e cancele a consulta sobre me declarar incapaz. Quero que você cancele as visitas às residências e quero que me diga exatamente o que você deu a Marcos em suas últimas semanas. E se eu não fizer? Peguei meu celular e abri o aplicativo de gravação. Então, esta conversa, junto com as gravações de Marcos e as fotos dos seus documentos, irão diretamente para a polícia e para o advogado de verdade de Marcos. Seus ombros caíram. Era só o ambiente. Eu estava dando a ele o ambiente para dormir. Pensei que se ele dormisse melhor, se sentiria melhor. Seria menos difícil de lidar. Quanto? Apenas um comprimido, mas às vezes 2 se ele parecesse muito ansioso. Você sabia que o álcool ambiente pode causar problemas cardíacos em pessoas com pressão alta? O silêncio dela foi resposta suficiente. Amanhã de manhã, eu disse, levantando-me da poltrona. Vamos ver Artman juntos. Ele vai ler o testamento inteiro, o verdadeiro. E você vai descobrir exatamente o que Marcos pensou dos seus planos para se livrar de mim. Oi, Lia, por favor. Não. Minha voz estava mais forte do que em anos. Acabou o tempo de implorar. Acabou o tempo de fingir. Amanhã tudo muda. Naquela noite, pela primeira vez desde o funeral, dormi profundamente. Não porque a dor da perda de Marcos tivesse diminuído, mas porque finalmente sabia que havia uma maneira de honrar sua memória e proteger seus filhos. Marcos era mais inteligente do que qualquer um de nós imaginava, até mesmo Julie. E amanhã ela descobriria isso. A manhã de sexta-feira amanheceu com uma daquelas chuvas leves de outubro que dão a sensação de um novo começo. Levantei antes do amanhecer, não por insônia, mas porque havia muita coisa para fazer. Depois de tantos dias me sentindo vítima das circunstâncias, finalmente tive o controle do meu próprio destino. Julieta tinha passado a noite em claro. Eu conseguia ouvi-la andando de um lado para o outro no andar de cima, do quarto para o banheiro, da janela de volta para a cama. Quando desci para fazer café, encontrei-a sentada à mesa da cozinha, ainda de pijama, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Bom dia, eu disse, servindo 2 xícaras de café. Ela não respondeu. Apenas olhou para mim como se eu fosse um fantasma que tivesse aparecido para assombrá-la. As crianças vão se perguntar por que você parece tão cansada. Continuei sentada à sua frente. Espero que você tenha pensado em uma explicação. O que você vai dizer para Artman? Perguntou ela finalmente, com a voz rouca de sono. A verdade, toda a verdade. Ela tomou um gole trêmulo de café. As crianças vão me odiar. As crianças merecem saber quem sua mãe realmente é, assim como merecem saber quem seu pai realmente foi e quem eu realmente sou. Oi, Lia, por favor. Podemos encontrar outra maneira de lidar com isso. Não precisa ser tão dramático. Olhei para ela por cima da minha xícara. Essa mulher que planejara destruir minha vida com tamanha frieza e cálculo. Uma parte de mim, a parte que fui criada para ser educada e agradável, queria dar-lhe uma saída fácil. Mas pensei em Marcos, nas gravações em que a sua voz soava tão cansada e traída, e essa parte silenciou. Dramático? Quer dizer, tipo dar ao seu marido um medicamento sem receita enquanto planeja me declarar incapaz? Ela fechou os olhos.
Eu não sabia que ele tinha problemas cardíacos. Você sabia que ele tinha pressão alta. Marcos lhe disse isso várias vezes. Você sabia que os comprimidos para dormir podiam ser perigosos para ele. Eu só queria que ele dormisse melhor. Não, Julieta. Você queria que ele fosse mais fácil de controlar. Queria que ele tivesse menos capacidade de questionar suas decisões, menos capacidade de perceber o que você estava planejando. Emma apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos. Por que vocês estão conversando tão cedo? Julieta recompôs-se, sorrindo imediatamente para a filha, embora seus olhos não brilhassem. Bom dia, querida. Dormiu bem? Sim, mas eu ouvi vozes. Emma olhou para mim com curiosidade. Vovó, por que você está acordada tão cedo? Porque tenho coisas importantes para fazer hoje, querida. Daniel desceu alguns minutos depois, já vestido para a escola com a eficiência que desenvolvera desde a morte de Marcos. Aos 11 anos, ele já sabia que os adultos nem sempre podiam cuidar de tudo, então aprenderá a cuidar de si mesmo. A mamãe está bem? Perguntou ele baixinho, percebendo o rosto pálido de Julie. Ela parece doente. Sua mãe está apenas cansada, respondi. Mas ela vai ficar bem. Durante o café da manhã, observei Julie interagindo com as crianças. Mesmo em seu estado de pânico, ela ainda era uma boa mãe no sentido básico do termo. Ela preparou o café da manhã para eles, certificou-se de que tinham tudo o que precisavam para a escola e os beijou antes de partirem. Essa era a parte mais complicada de toda a situação. Ela não era completamente má. Era uma mulher que havia tomado decisões terríveis por razões que considerava justificadas. Mas isso não mudou o que ela tinha feito. E não mudou o que eu tinha que fazer agora. Assim que as crianças saíram para a escola, Julie e eu dirigimos em silêncio até o escritório de Artman. Ela havia escolhido um vestido azul discreto e aplicado maquiagem cuidadosamente para disfarçar as olheiras, mas nada conseguia esconder a tensão em seus ombros, nem o leve tremor em suas mãos. Artman nos recebeu em seu escritório com aquela expressão séria que aperfeiçoara ao longo de décadas lidando com segredos e tragédias familiares. Ele havia disposto 3 cadeiras em frente à sua mesa, em vez das 2 que usamos da última vez. Senhoras, disse ele, fechando a porta atrás de nós. Acredito que seja a hora de discutirmos o verdadeiro testamento de Marcos. Julieta ficou visivelmente tensa. A verdadeira vontade. Artman abriu uma pasta diferente, muito mais grossa do que a que usará antes. Marcos pediu-me para preparar um documento com várias cláusulas condicionais. O que a senhora ouviu na semana passada, senhora Henley, foi apenas a primeira parte. Cláusulas múltiplas. Julieta havia perdido a cor novamente. O contrato de Marcos incluirá disposições específicas que serão ativadas se certas condições forem atendidas. Artman olhou para mim por cima dos óculos. Condições que, com base nas evidências que a Elia me forneceu, foram atendidas. Peguei o gravador de voz e as fotografias dos documentos de Julie e coloquei-os na mesa de Artman. Acredito que você encontrará tudo o que precisa aí. Artman examinou o material em silêncio por vários minutos. Julie se remexeu na cadeira, abrindo a boca ocasionalmente como se fosse dizer algo, e logo em seguida fechando-a novamente. Muito bem, disse Artman finalmente. Com base nessas evidências, as cláusulas condicionais do testamento de Marcos agora estão em vigor. Que cláusulas? Sussurrou Julieta. Artman começou a ler. Caso minha esposa, Julie Marie Henley, demonstre comportamento predatório em relação à minha mãe, Oilia Henley, incluindo, mas não se limitando a, tentativas de declará-la incapaz sem justificativa médica, planos de interná-la em uma instituição contra a sua vontade ou qualquer tentativa de separá-la de meus filhos, as seguintes disposições entrarão em vigor imediatamente. A respiração de Julieta havia se tornado superficial. Em primeiro lugar, a guarda legal dos meus filhos menores, Emma Rose Henley e Daniel Marcus Henley, será imediatamente transferida para Elia Henley, que atuará como sua tutora legal até que atinjam a maioridade. Não. Julieta se levantou tão abruptamente que sua cadeira tombou. Vocês não podem tirar meus filhos de mim. Artman continuou a ler como se não tivesse sido interrompido. Em segundo lugar, a casa da família localizada no número 1234 da Rua Maple é imediatamente transferida para Elia Henley, juntamente com todo o seu conteúdo e propriedades associadas.
Isso não pode ser legal, exclamou Julieta, boquiaberta. Um testamento não pode ser alterado depois que alguém morre. Um testamento pode incluir cláusulas condicionais, explicou Artman pacientemente. Marcos as incluiu especificamente para proteger sua mãe e seus filhos exatamente do comportamento que você demonstrou. Terceiro, continuou ele, 50% de todos os ativos financeiros, incluindo contas bancárias, investimentos e benefícios de apólices de seguro de vida, são transferidos para o Elia Henley para o cuidado e manutenção dos mineiros. Julieta desabou na cadeira. Ele está me deixando sem nada. Não é nada, corrigiu Artman. Você retém 50% dos ativos financeiros, aproximadamente $122.500, o suficiente para começar uma nova vida. Como vou começar uma nova vida sem meus filhos? Pela primeira vez desde que chegamos, eu falei. Da mesma forma que você planejou para mim começar uma nova vida no lar Anos Dourados. Artman retirou mais documentos da pasta. Há uma cláusula adicional. Se Julia Marie Henley puder demonstrar, ao longo de um período de 2 anos, que buscou ajuda profissional para seus problemas de controle e manipulação, e se puder demonstrar uma mudança genuína em seu comportamento, ela terá permissão para visitas supervisionadas com os menores. Julieta olhou para mim com uma mistura de horror e incredulidade, com meus próprios filhos. Marcos sabia que, apesar de tudo, Emma e Daniel precisariam de algum tipo de relacionamento com a mãe, expliquei. Mas ele também sabia que eles precisavam de proteção contra suas tendências manipuladoras. Julieta ficou sentada em silêncio por vários minutos, processando a magnitude do que havia perdido. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Como? Como ele sabia de tudo isso antes de morrer? Porque ele te conhecia melhor do que você pensava e porque ele me amava mais do que você jamais compreendeu. Artman nos entregou cópias de todos os documentos e explicou os próximos passos legais. Julia teria 24 horas para desocupar a casa. Seus pertences pessoais seriam embalados e entregues posteriormente. As crianças seriam informadas naquela tarde, após retornarem da escola. Será que eu posso ao menos me despedir deles? Perguntou Julieta, com lágrimas finalmente escorrendo por suas bochechas. Você pode se despedir, respondi. Mas eu estarei presente. Naquela tarde, Emma e Daniel voltaram da escola como de costume, largaram as mochilas no corredor e correram para a cozinha para comer um lanche. Eles não faziam ideia de que suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. Julieta passou o dia arrumando as malas em silêncio, enchendo-as com roupas e pertences pessoais. Chorou algumas vezes, mas não tentou mais discutir ou negociar. Acho que finalmente entendeu que Marcos havia pensado em tudo. Crianças, eu disse enquanto elas se sentavam à mesa com biscoitos e leite. Preciso falar com vocês sobre algo muito importante. Emma olhou para mim com aqueles olhos grandes e confiantes. É por causa do motivo pelo qual a mamãe está tão triste hoje? Sim, em parte. Daniel, sempre mais perspicaz, franziu a testa. Aconteceu alguma coisa ruim? Algo vai mudar, eu disse com cautela. Mas não é uma coisa ruim. É algo que seu pai queria que acontecesse. Durante a hora seguinte, expliquei tudo para eles de uma forma que crianças de 7 e 11 anos pudessem entender, que o pai deles havia feito planos especiais para cuidar deles, que eu seria o responsável legal deles agora, que a mãe precisava de um tempo para resolver alguns problemas, mas que ainda os amava. Emma chorou principalmente porque não entendia por que sua mãe tinha que ir embora. Daniel fez perguntas difíceis sobre por que o pai deles achará isso necessário. Ambos precisariam de tempo para processar tudo o que havia acontecido. Julieta se despediu deles na porta da frente, ajoelhando-se para abraçá-los uma última vez. Como a mãe que detinha guarda, prometeu que os veria em breve, que se esforçaria muito para ser uma pessoa melhor e que aquilo não era permanente. Por que você não pode simplesmente ficar aqui e melhorar? Perguntou Emma, agarrando-se ao vestido da mãe. Julieta olhou por cima da cabeça de Emma para mim. E, pela primeira vez desde que a conhecia, vi algo como remorso genuíno em seus olhos. Porque às vezes você precisa ficar sozinha para aprender a ser a pessoa que você deveria ser, ela respondeu. Daniel não disse nada durante a despedida, mas quando Julia saiu, ele veio até mim e pegou na minha mão. Vovó, nós vamos ficar bem? Nós vamos ficar mais do que bem, querida. Nós vamos ser felizes.
Naquela noite, depois de ajudar as crianças com a lição de casa, ler para Emma antes de dormir e ter uma longa conversa com Daniel sobre o significado de tudo aquilo, sentei-me sozinha na sala de estar, que agora era oficialmente minha. A casa parecia diferente, de alguma forma mais leve, como se um peso que eu nem sabia que existia tivesse sido removido. Peguei uma fotografia do Marcos na mesinha de canto. Uma em que ele estava sorrindo enquanto empurrava Emma no balanço no verão passado. Nós conseguimos, meu filho, sussurrei. Você protegeu seus bebês e me protegeu. 3 meses depois, mudei-me para a pequena casa na Birwood Lane que Marcos me deixará. Era perfeita. 2 quartos para que Emma e Daniel pudessem me visitar sempre que quisessem, um jardim onde eu poderia plantar as flores que sempre desejei e espaço suficiente para os projetos de carpintaria que eu havia começado usando as ferramentas de Marcos. As crianças se adaptaram melhor do que eu esperava. Emma ainda perguntava sobre a mãe às vezes, e Daniel ocasionalmente ficava pensativo quando passávamos por lugares que o faziam lembrar de sua antiga vida, mas eles estavam prosperando de maneiras que eu não tinha visto quando Julie controlava todos os aspectos de suas vidas. Emma começou a ter aulas de arte e descobriu que tinha talento para pintura. Daniel entrou para o time de futebol da escola e fez novos amigos. Ambos estavam consultando um terapeuta para ajudá-los a lidar com a morte do pai e as mudanças em sua família, e estavam progredindo bem. Julieta cumpriu os termos do testamento. Mudou-se para um apartamento do outro lado da cidade e começou a fazer terapia com uma psicóloga especializada em comportamentos de controle e manipulação. Uma vez por mês, ela tinha permissão para uma visita supervisionada de 2 horas com as crianças em um centro familiar neutro. As primeiras visitas foram tensas e difíceis, mas gradualmente Julie foi aprendendo a se relacionar com os filhos sem tentar controlar cada momento da interação. Ela ainda tinha um longo caminho a percorrer. Mas, pela primeira vez, havia esperança de que ela pudesse se tornar a mãe que seus filhos mereciam ter. Quanto a mim, aos 63 anos, finalmente estava vivendo a vida que sempre quis, mas que nunca pensei que pudesse ter. Tinha segurança financeira, uma linda casa e, o mais importante, o amor incondicional de 2 filhos que precisavam de mim tanto quanto eu precisava deles. Marcos havia encontrado uma maneira de nos proteger a todos, mesmo após a morte. Ele transformou o que poderia ter sido a destruição de nossa família em uma oportunidade de cura e crescimento. Todas as noites, antes de dormir, eu olhava para a foto de Marcos na minha mesa de cabeceira e o agradecia por me dar a oportunidade de ser não apenas uma avó, mas uma verdadeira mãe para seus filhos. Eu te amo, meu filho, eu sussurrava no escuro. E prometo que cuidarei deles com tudo o que tenho. E pela primeira vez em anos, quando deitei a cabeça no travesseiro, dormi em paz, sabendo que havia vencido a batalha mais importante da minha vida. A batalha pela minha família, pela minha dignidade e pelo meu futuro. Marcos tinha razão. Eu não era mais vulnerável. Eu não era mais indefesa. E definitivamente não estava mais sozinha.